9, a partir do verso 6 até o verso 13. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Isso está acontecendo agora mesmo. Nem por ser da mensagem está lá no rapto. São todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Filhos da promessa que é contado. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara ter um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Senhor Deus, enquanto nós nesta noite paramos nesse tempo de oração aqui, para pedir ao Senhor que a ministração desta noite, o Senhor não leve para em consideração as debilidades, a ineficiência, a incapacidade do ser mortal, o homem, mas que o Espírito do Senhor possa tomar o homem incapaz, o homem mortal, e trazer a sua palavra na forma de vida para os seus filhos, Senhor. Pai, porque se nós recebemos a palavra, nós recebemos vida eterna. Se nós rejeitarmos a palavra, isto é um sinal de que nós não temos vida, porque nós não nascemos do Senhor. Porque só tem vida eterna os que nascem da palavra. Que nesta noite o Senhor possa falar conosco e ajudar em nossas necessidades. Se o nosso coração for sincero, se o nosso desejo for puro e honesto, o Senhor certamente virá e nos assistirá e nos ajudará em tudo quanto nós estamos em necessidade. Pai, pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vocês me escreveram o título errado da mensagem de domingo, hein? E vê se não erra nesse, né? A escolha de Deus é que nos leva à separação. A escolha de Deus é que nos leva à separação. Baseado nisso aqui. Por que Jacó e Esaú se separaram? Porque Deus separou os dois. Antes que eles nascessem, Deus tinha escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Quem separou Jacó de Esaú? Foi um problema de família? Quem separou Jacó de Esaú? Foi somente uma contenda entre eles? Não. Esaú ficou com fome.
E aquela fome era muito além de uma fome natural. Era uma fome muito mais espiritual do que natural. E ele vendeu por um prato de comida o seu direito de vida eterna. Podia falar primogenitura, mas a mesma coisa, de vida eterna, para saciar a sua fome. Isso se enquadra exatamente nesse exórdio que eu fiz aqui, nessa abertura. É exatamente isto. Um prato de lentilha é um desejo da carne. Um prato de lentilha é um desejo do meu sentimento. Mas Jacó nunca foi interessado nos seus sentimentos, em fazer a vontade dele. Jacó sempre desejou a primogenitura, porque ele já tinha nascido escolhido de Deus. Ele já tinha sido separado por Deus. No tempo que os dois cresceram, então que eles entraram em ação, os dois se separaram. Esaú, mesmo ficando na casa do pai, não herdou nada. E Jacó, mesmo sendo um peregrino, trabalhou, lutou, foi para o deserto, dormiu no deserto, morou com Labão, trabalhou 20 anos para Labão, mas ele tinha a primogenitura. Quando ele sentiu o desejo de voltar para casa, para ver a sua família, ele voltou exatamente onde o anjo encontrou com ele, lá em Betel, onde ele fez um altar de pedra. E foi de lá que Deus deu para ele o novo nascimento. Foi lá que Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Esaú, quando ele entrou no vale. Nunca teve um vale de Jaboque para Esaú. Nunca teve um vale de Jaboque. Nunca teve uma Betel para Esaú. Esaú nunca dormiu no lugar que os anjos desciam e subiam onde ele dormiu. Esaú nunca amou uma mulher a ponto de trabalhar 14 anos por ela. Ele casou com uma ismaelita, você quer saber? Foi amargura para Rebeca, o casamento dele com uma ismaelita. Para você ver a diferença da atitude de um e a atitude do outro. Os dois eram irmãos, os dois pertenciam à mesma família, pertencia à mesma mensagem de William Branham, pertencia. Mas a decisão estava na eleição. A decisão estava na predestinação. Então, quando ele decidiu comer o prato de lentilha, aquele já estava esperando por ele. E quando Jacó fez aquilo já estava esperando por ele. Jacó teve uns caminhos espinhosos na vida, mas se transformou num príncipe. Esaú foi um problema e continua sendo um problema até nos dias de hoje. Agora, você percebe a escolha de um, a escolha de outro, sendo da mesma família, sendo da mesma mãe, sendo do mesmo pai, viu a escolha dele, o que deu? Às vezes nós temos acontecimentos um tanto bizarros, dizendo assim, uma palavra bastante, como se diz, meio fora de contexto, que as pessoas crentes até que chegue alguém que ela se compraz com ele. Até que chegue alguém que começa a conversar com ela e faz com que ela esqueça do texto sagrado, faz com que ela esqueça dos ensinamentos, porque é uma velha amizade. E aquela velha amizade, do outro lado, não está interessado no bem-estar da alma daquele. Aquele está persuadindo a deixar a mensagem. Não está interessado na alma dele. Está interessado somente em sua amizade e que por detrás disso rola algum interesse escusos.
Grave bem isso que eu estou falando, eu quero que essa gravação vá no ar, porque muita gente tem que ouvir o que eu estou falando nesta noite. Então vamos lá. Primeiro, eu não vou correr atrás não, porque eu tenho 3 dias para pregar isso aqui. Vou abrir uma mensagem para vocês aqui, pregada em fevereiro de 65, e esta mensagem chama-se Melquisedeque. Quem é este Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? Quando Abraão se encontrou com ele era Melquisedeque, ele expôs aqui o que todos os atributos farão no desfecho final de cada filho de Abraão. Ele expôs o atributo, entendeu? Ele expôs o atributo, o desfecho final de cada filho de Abraão. Cada filho da fé fará absolutamente a coisa. Porém, eu quero olhar como temos que vir. Quando Abraão se encontrou com ele era Melquisedeque. Ele expôs aqui o que todos os atributos farão no desfecho final de cada filho de Abraão. O que o atributo irá fazer no desfecho final de cada filho de Abraão. Cada filho da fé fará absolutamente a mesma coisa, porém quero olhar como temos que vir. Eu estou lendo 65, tá? Eu ia mandar colocar lá na tela. Agora vemos o atributo filho de seu espírito, atributo filho de seu espírito, ainda não tem entrado no corpo. Filho do espírito não tem entrado no corpo, que tem a forma da palavra. Uma teofania. Este corpo está sujeito à palavra, ansioso a mudança do corpo. Atributo Deus. Teofania Melquisedeque. Atributo Deus. O que o eleito era antes de ter um corpo teofânico? Ele era atributo, filho do Espírito, tá? Atributo. Mas um dia, esse atributo se manifestou numa pessoa chamada Melquisedeque. Melquisedeque era uma teofania. E aquele Melquisedeque, quem que ele era? Cristo. E agora vamos então um pouquinho aqui, onde nós estávamos antes da fundação do mundo, onde nós estávamos? A Bíblia diz que estávamos em Cristo. E Melquisedeque não é Jesus Cristo? Então você estava naquela teofania. Então, você acha que aquela teofania irá se perder? Você acha que aquela teofania vai arrazoar? Você acha que aquela teofania tem apego e sentimentos, afetos humanos? Claro que não. Nós temos afetos enquanto vivermos no corpo que veio do pó. Mas quando você sair desse corpo aqui, você não tem mais afeto. Aliás, você não tem nem marido nem mulher. Vocês lembram da pergunta que fizeram ao Senhor? E lá no céu, aqueles 7 irmãos que casaram, casaram com a mesma mulher, né? Casava, morria, até o 7º casou e morreu. E lá
na eternidade, Senhor, quem será o marido? Porque 7 casaram com ela. Ele respondeu: lá não se casam e não se dão em casamento. São como anjos diante de Deus. Tá? Aí lança por terra qualquer coisinha pegajosa. Nós temos que ter um vínculo. Nós temos que ter um vínculo, uma unidade na palavra. Nós temos que ter uma responsabilidade aonde Deus me colocou, cuidar da casa que Deus me colocou para cuidar. Cuidar daquilo que Deus me deu. Seja quem for que esteja me ouvindo, o que você faz? Eu não faço nada, eu sou um cristão. Eu creio na mensagem de Malaquias 4. Eu creio que Deus enviou o 7º anjo para revelar os 7 trovões. Então você tem uma missão de ser uma coluna, uma testemunha dessa verdade. Agora, se Deus confiou a mim e a você alguma coisa a mais, seja fiel naquilo que Ele te deu e permaneça onde Ele te colocou. Porque crente não tem espírito de cigano. Cigano que arma acampamento a vida inteira, não é? Nós temos o espírito de Cristo. Nós não armamos acampamento em cada região, dependendo do movimento do vento, né, que lado o vento está vindo. Agora, a diferença entre ele e você, falando de Melquisedeque, a diferença entre ele e você como um filho, ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe. Ele entrou e viveu nisso na pessoa de Melquisedeque. Então mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque, porque ele se transformou em Jesus, ele se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. Agora, vocês passaram por isso, porque naquela forma, ele sabia todas as coisas, e vocês nunca puderam saber isso ainda. Vocês vieram como Adão, como eu, vocês se tornaram do atributo à carne, para serem tentados. Você não entrou na sua teofania, você veio do atributo para a carne, como Adão veio, mas agora nós estamos indo da carne não para o atributo, para a teofania, para aquele corpo. Esse corpo que nós vivemos aqui, ele não pode ter durabilidade, porque ele vai se desvanecendo. Não tem um clamor na natureza. Vocês viram quantos terremotos teve nessa semana? Nas Filipinas, no Japão, na China, na Índia. Mas terremotos de arrasar quarteirão. A natureza está clamando, gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. A pergunta é essa, meus amados: você é parte da natureza? Esse corpo aqui é do pó. Se a natureza, que não tem sentimentos, está clamando para a manifestação dos filhos de Deus, imagina o quanto um filho de Deus, nascido de novo, está clamando por aquele corpo que espera por ele, por aquela mudança, por aquele corpo perfeito, por aquela transformação. O quanto nós estamos clamando por isso? Eu estou gostando, vocês estão prestando atenção, não tem ninguém hoje aqui voando, Tem pessoas que não aprendem, porque é como o aluno na escola, a professora está dando aula, está debaixo do banco.
não aprende nada sobre aquela matéria. Por quê? Porque nunca deu atenção àquilo. Nós somos racionais. Nós somos capazes de aprender. Esses dias eu vi uma violinista, até mandei o vídeo para a irmã Cristiane, uma violinista, um tequinho de gente assim, uns 7 anos, eu acho, tocando numa orquestra, tocando uma peça, esqueci de quem que era o compositor. Mas ela tocou um violino numa técnica que a orquestra ficou extasiada. É um caso raro. Como tem um alemãozinho também que toca um piano, que é uma coisa absurda, chama Elisei. Mas, gente, se tem pianista no mundo, então eu também sou capaz de ser. Se tem um violinista, se tem um violoncelista no mundo, se eu quero, eu sou capaz de ser, porque eu sou humano, eu aprendo, eu posso aprender, eu tenho habilidade para aprender. Só não aprende quem tem o vírus da preguiça. Só não recebe o Espírito Santo, dizendo em grosso modo, é aqueles que nunca se dispõem a ficar um tempo na presença de Deus e clamar por Ele. Nós aprendemos. Eu era muito ruim de matemática, e a minha profissão depois foi ser matemático, né? Mas eu sofri demais. Porque eu era muito bom para escrever, mas matemática eu tinha que decorar. Raiz quadrada, meu Deus, que operação difícil era aquilo para mim. E depois da minha profissão exigiu muito mais que a raiz quadrada, que era a trigonometria, que eu trabalhei com usinagem em ferramentaria. Mas aprendi, fiz, fui eficiente. No que eu propus fazer, eu fiz. No que se você propõe fazer, você faz. Agora, você não faz dormindo de braços cruzados. Você não vai ser um crente esclarecido se você não for um leitor da palavra, um homem, uma mulher de oração. Você vai sempre ser isso aí. Nasce, batiza e morre e não conhece a Bíblia. Por quê? Porque não tem interesse nenhum. Porém, quando esta vida estiver terminada aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos já um esperando. Este é para onde vamos, isso é a palavra. Então podemos olhar atrás e ver o que fizemos. Agora não o entendemos, nunca temos tornado a palavra, só nos tornamos o homem de carne, não a palavra, porque a palavra é o corpo teofânico. Mas o corpo teofânico, ele precisa que a vida entre nele. E o germe de vida saiu do Calvário. O germe de vida, eu tenho escrito aqui, acho que eu preguei semana passada, a vida de Deus em forma de sangue. Como você podia ver a vida de Deus? No sangue derramado. Na química, disse o profeta. Mas a vida estava no sangue. De repente, o sangue desaparece, que não ficou muito tempo depois da crucificação. Aí, esta vida foi lá na sepultura e tirou ele ressuscitado. De repente, aquela vida vai lá no cenáculo e batiza 120. Onde estava aquela vida? Aquela vida está no sangue. Agora, o poder daquela vida é invisível, mas aquela vida se manifesta no homem que recebe, na mulher que recebe, aquela vida se manifesta. Quando eles receberam a vida de Deus, que é o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, eles curaram os enfermos, abriram porta da cadeia, levantaram os mortos, fizeram maravilhas, pregaram o Evangelho e morreram com alegria martirizados, porque sabia aonde eles estavam e para onde eles estavam indo. Pois bem, parece claramente, e o faz claro que nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento no princípio. Nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho.
Nunca será uma palavra, a menos que você fosse um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus. Vocês não podem ser a palavra a menos que seja um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento primeiro. Mas vejam vocês, a fim de suportar tentação, vocês tinham que passar pela teofania, tinham que descer aqui em carne para serem tentados pelo pecado. Então, se vocês pecam, todo o que o Pai tem me dado virão a mim, e eu o levantarei no último dia. Bem, vocês tinham que ser primeiro. Então vejam vocês, ele veio sobre a linha regular de atributo. Antes da fundação do mundo, seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. Então disso, ele se fez a palavra, a teofania que podia aparecer e desaparecer. Então ele se fez carne e voltou novamente, ressuscitou esse mesmo corpo numa condição glorificada. Porém vocês passaram pela teofania e se fizeram homens de carne para serem tentados pelo pecado. Então, se este tabernáculo terrestre for desfeito, temos um esperando. Não temos ainda os corpos, porém, olhem, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, vida imortal dentro de você, lança esse corpo em sujeição a Deus. Quando recebemos o Espírito Santo, você lança este corpo em sujeição a Deus, tá? Por isso, minha gente, nós temos tanto apreço, e cuidamos tanto de uma coisa que está acabando. Por que a terra está na condição que está? Porque é o fim dela. Por que essa debilidade? Por que os maremotos e terremotos e furacões e vulcões? Por que todo esse solavanco na terra? A terra envelheceu. Por que eu estou assim? Ontem eu ouvi o irmão Adelso falar uma coisa e eu fiquei pensando. Eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia quando eu era mais jovem, mas ele é jovem. Ele é muito jovem, poxa. Né? Eu tenho 73 anos. Se eu tivesse o comecinho da minha carreira de pastor, nessa igreja eu era câmera, que eu ia fazer um curso de câmera, eu ia ser técnico daquela mesa ali, porque eu ia fazer curso, porque eu tinha disposição demais. Mas hoje a cabeça não ajuda mais. E o corpo é um problema, né? O corpo não reage. O corpo não reage. Agora eu estou consciente que esse corpo envelheceu. E que Deus está tirando o melhor dele. Deixa Deus tirar o melhor do seu corpo, tirar o melhor que você tem, dê o melhor para Deus. Como que Deus pode aprovar uma fé que está sempre titubeando e com dúvida? Fé é uma coisa sólida, fé é substância, fé é uma pessoa que não retrocede em momento algum, fé tira o mar da frente, fé faz a fornalha apagar, fé faz os muros de Jericó caírem, fé faz com que Satanás se recue. Nunca, fé sólida, fé que não trepida, que não vacila, fé de Jesus Cristo. Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu para fora, que tinha uma ordem para Lázaro sair. Amém. É isso que a noiva tem, fé. Nós estaremos no arrebatamento. Eu não estou cochilando, eu não estou bocejando, não.
nós temos que estar firmes. Haverá uma chamada, e quando aquela chamada se der, os nossos ouvidos da alma estão atentos àquela chamada. Fundirá um poder nessa igreja, que ela irá embora daqui, e o mundo nada vai ficar sabendo disto. Amém. Aleluia. Era de Esmirna. Não vou correr tanto não. Para aí, mas veja bem. Leia comigo Gálatas capítulo 1, verso 15. Pelo menos 2 escrituras aqui, ou 3 eu quero ler, antes de prosseguir. 1,15. Por quê? É isso mesmo? 1:15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro, fiquei com ele 15 dias. Então, quando Deus foi revelar a Paulo, entendemos, Milton? Quando Deus foi revelar Cristo a Paulo, ele não foi perguntar: vem cá, é assim mesmo? Olha, eu queria que você confirmasse que eu estou vendo de maneira certa, e começasse a consultar as pessoas, se aquela visão não tinha sido uma visão errada, se aquela voz que falou no caminho de Damasco era mesmo a voz do Senhor. Ele falou assim: não consultei a carne e nem o sangue, não pedi opinião de ninguém, porque Jesus foi revelado a mim. Ninguém podia fazer melhor do que Ele. Ninguém podia me dar uma instrução melhor do que Ele. Ninguém podia me dar um ensinamento melhor do que Ele. Amém? Então não é perguntar, pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Senhor Jesus Cristo se isso é verdadeiro ou é falso. Então você não tem que consultar ninguém, você tem que consultar a palavra, tem que consultar o que o Espírito está falando, e o Espírito Santo nunca falou nada a respeito do irmão Branham que fosse errado para a igreja dele. Então vá onde está o Espírito falando e consulte lá. Pregando coisas assim, bonitas, maravilhosas, e que não tem respaldo da Escritura, só uma peça de retórica, para quem entende a minha língua agora, é só uma peça de oratória, mas só tem beleza, mas não tem um espírito. Se eu quiser ver um sermão bonito, eu vou na igreja batista para ver o mestre pregar, mas eu não estou a fim de ver beleza, estou de ver o poder, ver o poder da palavra funcionando na igreja, movendo a igreja, o poder da palavra transformando vidas, pessoas sólidas na fé, que não estão titubeando nesta hora, não estão vacilando nesta hora, mas sabe que o tempo do fim chegou. É a hora final, minha gente, é hora de se agarrar a isso e não soltar, morrer agarrado a isto. Amém. Agora vocês querem ver uma coisa? Na era de Esmirna, apenas um parágrafo, o 125, é um parágrafo um tanto grande, mas está aqui, em João 6,37, diz: todo o que o Pai tem me dado virá a mim,
E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Está aí. Quer ficar mais claro que isso? João 1:12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Acho que está aqui, deixa eu ver, versículo 4. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pois bem, sem envolver-me não envolver muito no assunto de soberania de Deus, porque tratar desse assunto exige um livro inteiro para falar de soberania. Permitam-me salientar, permitam-me esclarecer aqui que, segundo estes versos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva, da mesma maneira como homens escolhem as suas noivas hoje. A noiva hoje simplesmente não decide se vai ou não receber um homem para esposo. Não, senhor. É o noivo a quem decide e escolhe uma determinada mulher para sua noiva. João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Pois bem, segundo a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Está escolhida. Esta escolha da noiva foi um propósito dele mesmo. Efésios 1:9, ou seja, Romanos 9:11. Quer dizer, Deus não escolheu Esaú, escolheu Jacó. Deus não escolheu Matias, escolheu quem? Paulo. Dá para perceber quando Deus escolhe? Quando Deus escolhe, aquela pessoa é uma rocha, aquela pessoa é uma coluna, aquela pessoa é de toda a confiança de Deus. Você tem visto lá embaixo o meu servo Jó? Jó, ele é um grande homem, porque ele tem tudo. Deus tirou tudo de Jó. Tirou sua saúde, a sua carne, a sua pele virou carne viva, tirou todos os filhos, perdeu todos os filhos, perdeu todas as suas riquezas. Ele sentou na cinza e ele fedia, exalava mau cheiro, e mesmo assim Jó não blasfemou. Pois você lê lá o último capítulo, que Deus deu em dobro para Jó, depois deu em dobro o que ele perdeu. Amém? Nós temos um céu muito mais do que o dobro aqui agora. Nós temos esse corpo, mas terá um corpo ressuscitado. A única pessoa que entra naquele lado lá são os redimidos. Primeiro ele te redime, ele paga o preço por você, você se torna dele, o corpo dele. Depois que você é redimido, ele pega e dá o corpo dele para você. Ele desceu aqui na terra e deu o seu próprio corpo, e nós vivemos nesse corpo, em função desse corpo. Amém. Esta escolha da noiva foi um propósito de Deus. Efésios, ou seja, Romanos 9:11, diz para que propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme por causa das obras, mas por aquele que chama, ou seja, não por causa das obras, mas por aquele que chama.
Você não pode ler de nenhuma outra maneira. O propósito do coração, o propósito eterno de Deus foi receber uma noiva de sua própria escolha. E este propósito estava em si mesmo, sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Quando uma criança nasce, põe um nome nele, fulano de tal. Se você ler aqui, Efésios 3:14, vamos ver o que diz aqui. 3:14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Você teve um nome colocado em você antes de você nascer. Os únicos que estiveram no céu foram esses que estão aqui na terra, amém? Os únicos que estiveram no céu primeiro, agora estão aqui, e lá você já tinha um nome. Você não pode negar o seu nome, pode? Eu posso fazer o que eu quiser juridicamente, mas Freitas é Freitas até acabar os Freitas do mundo inteiro. Eu não posso negar que eu sou um Freitas. Você não pode negar o seu nome, que estava nele antes da fundação do mundo, e você estava lá no céu, e já tinha um nome lá, e você desceu aqui na terra, nasceu como homem, e recebe, e reconhece o seu nome. Agora você sabe como você chama, agora você conhece o seu nome, agora você sabe quem é, porque o seu nome foi dado aqui, o seu nome foi dado lá. O seu nome não é Assembleia Batista Metodista Luterana Presbiteriana, o seu nome é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, amém? O Messias, aleluia. Pois bem, aí está, deixa eu ver onde eu parei por aqui, tá bem. Bom, agora veja uma coisa, eu não posso deixar isso para trás, eu quero entrar nisso, talvez eu termine com isso aqui, e prossiga na sexta-feira. Porque o que eu quero dizer, eu vou ler aqui o parágrafo 38 e o 46 de Laodiceia, as minhas duas últimas escrituras, ou citações. Agora, este mensageiro de Malaquias 4, de Apocalipse 10:7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Meu coração é convertido nos meus pais, nos nossos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões. Segundo, primeiro ele converte o meu coração dos meus pais, apóstolos. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios verdades? Revelados divinamente, esses mistérios revelados, preste atenção, vou falar bem devagar, esses mistérios revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecoste. Será exatamente assim. Esses mistérios revelados de Malaquias 4, que converterá o nosso coração dos nossos pais, apóstolos. Agora, quero perguntar para o potocrata, para a grande inteligência, se o Mombrana revelou, como está aqui, ele, o Mombrana falando,
os mistérios dos 7 trovões, por que ele voltaria? Para revelar o que mais? Porque eu não vou fazer uma coletânea aqui de parágrafos para dizer que o irmão Brana vai pregar para os judeus. E segundo o ensinamento, que os 144 mil não morrem na tribulação. Eu vou trazer para vocês sexta-feira. Então eu pergunto, e aquela ressurreição que se dá na abertura do milênio, quem que é? Ô, inteligência, venha responder para mim aqui no meu púlpito. Eu te dou o púlpito, você fala isso para mim, que eu te ouvi ali, ó, e vou te rebater, tá? É melhor que você saiba o que está falando. Venha falar dos 144 mil para mim. Seu enrolador. Não sabe que lá está lendo a Bíblia, no fim e no começo. Presta atenção. Quero saber, viu, ô sua inteligência, quero saber, aquela ressurreição que se dá na entrada do milênio, quem está ressuscitando ali? Hein? Se ressuscitou porque estava morto, né? Ah, rapaz, para arrumar o que fazer. 46. Eu acho que é 46 mesmo. Esmirna, ou seja, Laodiceia. Deixa eu pegar aqui o parágrafo certo. Se é o 46, eu creio que é. Aqui tem Apocalipse, primeira parte. Cristo, mistério de Deus revelado. Isso aí vai ficar para a semana que vem, 38. E para mim é 46. 43, 46. Vê você o espírito do anticristo é identificado com os falsos profetas. As eras começaram com falsos profetas, terminarão com falsos profetas. As eras começaram com falsos profetas e terminarão com falsos profetas. Agora, naturalmente, será um verdadeiro falso profeta no grande sentido daquele homem mencionado em Apocalipse. Porém, por agora, antes que ele seja revelado, tem que parecer o falso profeta. Agora, veja bem, não teve um verdadeiro falso profeta no começo das eras? Está aqui. Mas o eleito foi enganado? Eles conseguiram enganar os eleitos? E você acha que esse falso profeta vai enganar os eleitos? Não há nem por onde pensar e nem começar dentro desse assunto. Mas o que eu quero dizer, aqui, o profeta mensageiro deste tempo, ele terá a pedra angular. William Branham, o homem, apenas estava perto quando Jesus estava levantando o morto. Estava perto quando o Senhor, em nosso tempo, parou a tempestade. Estava perto quando ele tirou um peixinho morto das águas e o ressuscitou. Estava perto quando ele deu os filhos de Muser, foram salvos naquela noite. Então, ele tinha pedra angular. O que ele falava era só a voz do profeta. Quem estava falando era o Senhor.
Voltamos lá no 38 que eu li agora mesmo. Então, se a noiva recebe a fé, ela se converte ao coração dos nossos pais pentecostais, e que eles fizeram, se aquela mesma fé e aqueles mesmos corações convertidos lá da primeira era da igreja podia enviar um terremoto para livrar Paulo e Silas da cadeia, se podia soltar Pedro, que estava preso e bem guardado, e ninguém viu Pedro sair dali, se levantou paralítico na Porta Formosa, se Eutico foi ressuscitado, se Dorcas foi ressuscitada, as maravilhas que Deus fez. Agora só a pergunta que se faz é essa: você viu algum estremecimento desses sinais na igreja farisaica? Você viu algum estremecimento, algum movimento agitando os fariseus, os saduceus? Você viu Jerusalém toda correndo para baixo e para cima por causa dos sinais dos apóstolos? Eles fizeram sinais em lugares que nem ficaram sabendo. Nem ficaram sabendo. Só ficou sabendo quem lê esta Bíblia e quem participou naquele dia desses acontecimentos, como lá na casa de Cornélio. Então você acha que esses sinais que Deus vai trazer para esta semente agora, para levantar os mortos, vai ser uma manifestação pública? O profeta diz que a terceira puxada, ela é tão sagrada, que ele tinha temor de tocar na terceira puxada, e diz: e não será um movimento público, não será uma manifestação pública, será secreta. Jesus ressuscitou, foi o maior movimento da história, o maior acontecimento da história, a ressurreição de Jesus, naquele domingo de manhã, no primeiro dia da semana. E você viu algum movimento estremecer em Jerusalém e as nações ao redor? Ninguém ficou sabendo. Ele vai se revelar a quem ele chamou e quem é eleito. Amém. Eu estou rindo porque o seu Geraldo fez assim. Até ele está entendendo. Vocês entenderam isso? Então como é que eu posso falar que vai encher essa igreja aqui, vou ter que mudar daqui, arrumar um galpão bem grande? Esquece. Nós estamos à mercê de diminuir, né? Como diz um amigo meu, nenhum pastor gosta de ver pessoas indo embora da igreja, porque ele sabe o destino dela. Porque nenhum pastor verdadeiro prega para comer pão, e para comprar carro, comprar fazenda e ter dinheiro no banco. Se ele faz isso assim, ele é mercenário. Tudo que entra nessa igreja pequena que vocês sabem é revertido em benefício dela, tudo. Amém. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha ficado de onde eu saí. Não é ganhar pouquinha coisa, não. Era ganhar muito e ter um nome a nível nacional. Se eu fosse avarento, tivesse avareza, eu já estava infiltrado no meio deles, eu ia bater continência assim direto para o chefão lá, que eu ia subir rapidinho. Hoje eu era um velho muito bem aposentado, um conselheiro da igreja, uma autoridade da igreja. Deus me guardou. Deus me guardou. Se o meu coração fosse avarento, eu estava preso naquilo. E tem pessoas, depende da maneira que ele vê as coisas, né? Tem pessoas que é pobre, mas se comporta como rico.
A maior frustração é o pobre querer ser rico. E o rico também querer ser pobre, né? Ele tem tudo, mas anda como um mendigo. E o outro anda como um doutor, mas não tem nada, o sapato está furado. Estou falando a respeito de pessoas que acham que conhecem muito a mensagem e não tem nada. Tá? E outros que sabe que tem e não põe para fora. Põe para fora que Deus te deu. Põe para fora aquilo que Deus tem te dado. Viva como um cristão, como uma cristã. Alvore a bandeira do Calvário. Hastie a bandeira da glória do Senhor. Seja um crente real, um crente verdadeiro. Enfrente as batalhas, lutas. Diga não para Satanás em qualquer circunstância. Amém. Pode deixar que quarta-feira, sexta-feira nós temos mais uma parte boa disto aqui, tá? Mais uma parte boa disto. Se isto não abrir a mente daqueles que estão cavalgando nas nuvens, não há mais recurso. Vamos nesta noite, agora mesmo, lembrar, acho que está